Oi, eu sou a Juliana do canal Bíblia Sagrada e hoje eu vim falar com vocês sobre tamanho de pecado. Existe pecadinho e pecadão? Cara, isso é uma coisa que diverge muito entre os cristãos. Tipo assim, não existe pecadinho, pecadão, não sei o quê. E pra começar, vamos entender o que é o pecado. O pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Ofende a Deus, desagrada o coração de Deus. E aí as pessoas falam, mas uma mentirinha de boa que é um pecado leve, mas se eu matasse uma pessoa, isso seria um pecadão. E cara, existe diferença entre um pecado leve e um pecado pesado, entre um pecadinho e um pecadão? Eu creio que sim, mas não é porque o pecado vai ofender muito a Deus ou que ele vai ofender só um pouquinho. Os dois são uma ofensa. No entanto, as consequências do pecado são muito diferentes. Cara, se você mente aqui e alguém descobre e você é desmascarado, no mínimo você vai ficar sem credibilidade. Se você mata alguém perante a sociedade, você vai ter muitas outras consequências. Você vai ser preso, as pessoas vão olhar pra você e falar, nossa, que ele matou alguém, não sei o quê. As consequências do pecado são diferentes. Mas a gente precisa entender que tudo leva à condenação. O pecado, qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Então, quando você peca, você está caminhando para uma morte espiritual. Tudo ofende a Deus e tudo te leva para a morte. Então, a diferença entre o pecadinho e o pecadão é justamente a consequência do pecado. Tanto é que Jesus fala lá em João 19:11 que aquele que entregar o pecado maior tem. Tipo assim, o pecado é maior porque a consequência é maior. E tem a questão do pecado consciente. Por exemplo, eu sou cristã, eu conheço a lei e eu peco em fornicação. Aí você pega uma pessoa que não conhece a lei, que não conhece a palavra de Deus e peca em fornicação. É o mesmo pecado, certo? Porém com consequências diferentes. Pra mim as consequências serão piores como cristã porque eu conheço a palavra. Uma pessoa que não é cristã, uma grande mentira que a galera fala é que Deus perdoa por falta de entendimento. Não, a consequência é diferente, mas todo pecado tem uma consequência. Então se você peca sem conhecer, você sofre uma consequência. Mas se eu, conhecendo a palavra, eu peco, a minha consequência vai ser muito maior e muito diferente. Então existe sim tamanho de pecado, mas não porque ofende mais ou menos a Deus, mas porque existe consequências diferentes para cada pecado. Tudo é pecado, mas existem consequências diferentes. E também tem um pecado que a Bíblia fala que é um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Para saber o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu farei um outro vídeo para explicar melhor sobre isso e para vocês entenderem bem, para não ficar nenhuma ponta solta e para esse vídeo não ficar muito longo. Espero muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido essa diferença entre o pecadinho e o pecadão. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho da notificação para você não perder quando eu postar nenhum vídeo. Um beijo e até amanhã!